Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Três dias depois, celebrava-se bodas em Caná da Galileia. Achava-se ali a mãe de Jesus. Também foram convidados Jesus e os seus discípulos. Como viesse a faltar vinho, a mãe de Jesus disse-lhe: ele já não tem vinho. Respondeu-lhe Jesus: mulher, isso compete a nós. Minha hora ainda não chegou. Disse então sua mãe aos serventes: fazei o que ele vos disser. Ora, achavam-se ali 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, que continham cada qual 2 ou 3 medidas. Jesus ordenou-lhes: enchei as talhas de água. Eles encheram-nas até em cima. Tirai agora, disse-lhe Jesus, e levai ao chefe dos serventes. E levaram. Logo que o chefe dos serventes provou da água tornada vinho, não sabendo de onde era, se bem que o soubessem os serventes, pois tinham tirado a água, chamou o noivo e disse-lhe: é costume servir primeiro o vinho bom, e depois, quando os convidados já estão quase embriagados, servir o menos bom. Mas tu guardastes o vinho melhor até agora. Este foi o primeiro milagre de Jesus. Realizou-se em Caná da Galileia, manifestou-se sua glória, e seus discípulos creram nele. Depois disso, desceu para Cafarnaum, com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ali só demoraram poucos dias. Palavra da salvação. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados, nos conduz à vida eterna. Amém. E puder sentar, sente, para nós fazer aqui uma reflexão bem breve aqui do Evangelho. 3 dias depois celebrava-se bodas, Bodas é uma festa de casamento em Caná da Galileia. Achava-se ali Maria, mãe de Jesus. Também foram convidados Jesus e os seus discípulos. E faltou naquela festa de casamento que foi vinho. O vinho simboliza aqui a alegria na Bíblia. Simboliza a alegria dentro do matrimônio. Quando faltou vinho, os judeus celebravam o casamento naquele tempo, era 7 dias de festa. E aí, em meio a tudo isso, em alguns dias já de festa, o vinho veio a faltar. E aí Nossa Senhora percebeu ali entre aqueles que estavam servindo nos bastidores que havia uma aflição ali nos familiares, porque a festa ainda tinha alguns dias para continuar e o principal, que era o vinho, estava se acabando, não ia dar. E Nossa Senhora, ela vai até Jesus e diz: meu filho, ele já não tem mais vinho. E Jesus olha para ela e diz: mulher, isso compete a nós? Minha hora ainda não chegou. A gente vê Jesus dizendo bem claro que a hora dele ainda não havia chegado, ou seja, Jesus não tinha feito nenhum milagre e ninguém conhecia ele ainda que era Jesus, que era o Messias, porque ele não havia feito nenhum milagre. É tanto que esse milagre se chama Epifania do Senhor, onde ele se manifesta como Filho de Deus, onde realiza o seu primeiro milagre. Então Jesus, ele deixa bem claro: minha hora ainda não chegou. E a gente vê aqui o poder da intercessão de Nossa Senhora. Ou seja, a hora de Jesus ainda não havia chegado, mas por intercessão e pedido da sua mãe, ele faz o quê? Ele antecipa a sua hora. Nossa Senhora sai dali confiante. E Nossa Senhora vai a quem? Nossa Senhora vai aos serventes. Minha gente, quando a gente vai para uma festa de casamento,
a gente costuma olhar o quê? Eu costumo olhar a ornamentação, o noivo, a noiva, as pessoas bem vestidas, ilustres. Dificilmente a gente vai ali se entreter e tal com aqueles que estão servindo os garçons. São as pessoas menos vistas, vamos dizer assim, naquele momento. E o interessante é que Jesus, ele não foi chamar o noivo, ele não foi chamar o mestre ali que era o mestre dos serventes, né? Que havia uma pessoa só para comandar os serventes. Jesus chamou os serventes. Jesus chamou pessoas simples que estavam ali para servir, trabalhando. Eles não foram ali para participar no sentido de gozar daquele momento, de comer, de beber. Eles foram para servir. E Jesus chamou justamente os serventes, até porque competia a eles a missão para realizar o milagre com a participação deles. Jesus dá uma ordem um pouco que, como podemos dizer, se falta vinho, chega o homem e manda buscar água. Uma ordem um pouco que louca, né? A gente, humanamente, a gente vai dizer, ora, quem é esse que chega aqui, está faltando vinho, e ele vai mandar nós sair daqui para andar. Não era ali na outra rua, era quilômetros para ir buscar essa água no poço. Para nós ir buscar água, se está faltando vinho, o que é que tem a ver água com vinho? Nossa Senhora, ela foi primeiro aos serventes e disse, fazei o que ele vos disser. Quando Jesus vem, que dá a ordem, né, uma ordem um pouco absurda, eles não questionam, eles vão buscar água. E quando eles veem que coloca água nas talhas de pedra, aquela água se transforma em vinho. O que eu quero focar aqui é a questão de quando nós nos colocamos como servos na obediência à voz de Deus, o milagre passa pelas nossas mãos. O milagre passou pelas mãos dos serventes. Então, quando nós nos colocamos na condição de servo, o servo não questiona. Eles estavam ali para servir e eles entenderam. Eu não estou aqui para sentar numa mesa, tomar aqui uma cerveja e curtir com meus amigos. Eu estou aqui para servir. E eles entenderam a missão dele. Nós também devemos entender que na igreja, nós não estamos para ser servido. Nós estamos na igreja do Cristo para servir. E servir o outro. Servir pessoas que nós nem conhecemos. Seja com o dom de cantar, de pregar. A gente é muito bonito chegar no São Francisco, na missa, a gente tem uma equipe lá, uma grande equipe só de acolhida. É pessoas que não vão pegar o microfone, é pessoas que não vão fazer uma leitura, é pessoas que vão pegar cadeiras, vão ver quem não está sentado, vão acolher, vão fazer toda aquela acolhida. E desde a pessoa com a idade bem madura, a gente vê crianças lá também com seus pais na acolhida. E também isso é um dom e está colocando o dom a serviço da igreja. Então o milagre vai passar pelas mãos de quem? Do servente, dos serventes. Eles vão buscar água, não questiona e acontece o que? O milagre. A água se transforma em vinho. E aí o mestre, né, que está ali, que é o mestre dos serventes, quando percebe que se tem um vinho novo, ele prova primeiro. Ele prova para ver se aquele vinho está mais ou menos em sintonia com o outro para poder servir ao povo. Quando ele bebe daquele vinho, ele vai chamar o noivo e diz, gente, é costume aqui, em toda essa localidade, servir o vinho melhor, o vinho de primeira qualidade. Quando os convidados já estão quase embriagados, serve o vinho menos bom, porque aí quem já está quase embriagado não vai fazer mais diferença, qualquer coisa engole. E tu guardaste o vinho bom até agora. Ou seja, o vinho que Jesus traz é um vinho melhor do que o primeiro. Trazendo para o sentido espiritual, meus irmãos, quando o casal casa, né, aí tem aquela vida
aquele fogo, aquele amor, aquela alegria, aquele aconchego, não quer, um está distante do outro, e ninguém quer ir para um lugar que o outro também não vá, não tem aquela alegria, está só, e todo aquele amor. E aí vem os filhos, aquela alegria toda. Esse é o vinho bom. Quando não tem Maria, não tem Jesus, aí vem o vinho ruim. Vem as dificuldades, e umas dificuldades que não tem uma maturidade de superar. Aí entra tantas coisas, né? Entra tantas coisas, entra tudo aquilo que nós sabemos que é joio de Satanás para destruir e separar os casais. Trazendo para o sentido espiritual, essa leitura que fala do vinho bom, do vinho ruim. Mas quando Jesus e Maria estão presentes na vida do casal, o que é que acontece? Começa naquele amor, e o amor vai cada vez mais se tornando melhor. Um vinho bom, veio outro ainda melhor. As pessoas dizem, é só no começo, tudo no começo é flores, depois vem a dificuldade, estão bebendo vinho doce, depois vem o fel. Mas quando se tem Jesus, Maria e José, passa as dificuldades, tem as discussões, tem o desentendimento. Agora eu digo, essa casa não cai, ela se reergue, se renova. Se há um pedido de perdão, né? Passa um momento ali, depois chega, reconhece seu erro, pede perdão, recomeça. Jesus está presente. Aquela ofensa, ela se transforma pelo perdão. Ora estava amarga, se transforma em doçura. Então é isso que Jesus realiza quando nós convidamos Jesus, Maria e José para dentro do nosso lar. Para dentro do nosso lar. E aí, aqueles serventes participam do milagre, e nós também iremos participar com as nossas mãos no milagre que Deus quer realizar na nossa família, quando nós nos colocamos na condição de servos. Não questionamos, nós estamos para servir a Cristo, servir a igreja, servir aos irmãos, servir a nossa comunidade e os cônjuges, os esposos, servir uns aos outros em amor recíproco de um para com o outro, um amor que perdoa, um amor que tem paciência, um amor que entende, um amor que compreende, um amor que supera, um amor que vence junto às dificuldades que todos nós padecemos. Então peçamos a Jesus, a Maria e José, para essa família e também para a nossa família, todas as famílias aqui presentes, a graça de que seja renovado pelo Sagrado Coração de Jesus, que renova em nós, desde o sacramento do batismo, do matrimônio, renova em nós a sua graça. Venha renovar o vinho do amor, o vinho do perdão, o vinho da fidelidade, o vinho da doação um para com o outro, como esposo e como esposa. Vamos ficar de pé e vamos rezar um Pai Nosso e uma Ave Maria, entregando este casal.